Vamos começar, que eu já tô me alongando demais nessa introdução. Olha pra isso daqui, né? Aqueles dias maravilhosos. 1º de maio, Dia do Trabalhador. 3 maiores jornais impressos do país. Impressos. Globo, Estadão, Folha de São Paulo. Na capa dos três, nosso presidente Flávio Bolsonaro. Congresso derruba veto de Lula e aprova redução de pena de Bolsonaro. Congresso derruba veto de Lula e beneficia condenados por golpe. Congresso derruba veto de Lula e libera reduzir pena de Bolsonaro. Tá ali. E aí a área destaca, né? Capa dos principais jornais de hoje. Flávio Bolsonaro. Força, poder, autoridade. Tá falando pouco e entregando muito, viu? Ave Maria. Aí, comecei a dar uma olhada, né? Já tinha acordado. Eu me deparei com essa postagem do Renato. A notícia não chamou minha atenção. Mas quando eu vi Renato falando assim, mais uma narrativa enterrada. Para 8 da manhã aqui, quando ele postou isso. 8h07. Tô 13 horas na frente. Eu falei, eu acabei de acordar, né? Não peguei o fio da meada. Mas eu falei, mas como assim, velho? Narrativa enterrada. O que tá acontecendo? Flávio Bolsonaro nega acordo para trocar CPI do Master por dosimetria. Quase qualquer pessoa em sã consciência sabia que o Flávio não faria um acordo desse. Até porque, quando tentaram emplacar essa história de dosimetria, junto com o acordo do Master, agora recentemente, era muito fácil de entender que isso era balela, porque o que aconteceu para derrubar a dosimetria, na verdade, foi aquela ação do Jorge Seife. O Jorge Seife se movimentou, teve inclusive um almoço com o Alcolumbre, foi lá, né, na casa do presidente do Senado, na casa oficial, falou, poxa, vamos botar isso aí para andar. O Alcolumbre estava reticente, falou, pô, mas o pessoal tá pressionando para CPI, porque se tiver uma sessão do Congresso, por lei, né, por causa do regimento interno, o Alcolumbre é obrigado a pautar a CPI do Master. E aí o Seife foi lá e falou, cara, então vamos fazer o seguinte, estou aqui com requerimento da assinatura, pega aqui 27 assinaturas, falando que, olha, podemos fazer uma sessão do Congresso de pauta única, uma pauta apenas para discutir a dosimetria. E por conta disso, o Alcolumbre falou, pô, beleza, vai conseguir isso daí, aí eu vou ficar livre das minhas obrigações regimentais, a gente derruba os vetos do Lula da dosimetria e Zé Fini. Todo mundo sabia que era isso que estava acontecendo. Eu fiquei pensando, pô, qualquer pessoa honesta sabe que é isso que está acontecendo. Por que Renato tá escrevendo assim, uma narrativa enterrada? Eu falei, cara, não é possível. Aí eu continuei rodando na rede social. Aqui eu tava dormindo também, era 3h30 da manhã, e a Carolina, é uma pessoa que eu vejo que, vez ou outra, tá criticando os engraçadinhos da direita, ela vai e coloca assim, ó, primeiro, Flávio não tem poder para articular nada contra o Messias. Depois, Flávio nem declarou voto contra. Daí, Flávio não tá falando massivamente contra. De manhã, Flávio não puxou a vitória para si. E agora, Flávio articulou tudo só para salvar o pai. Esse povo tá pedindo, enfim, tá pedindo graça. É a torcida organizada da narrativa, completamente desesperada. Eu falei, rapaz, isso aqui tá com cara daquela turma do Nicolas, do Silvio Grimaldo. Aí eu continuo lá no Twitter, ainda tava dormindo. 5h15 da manhã. Os mesmos que pediam pro Flávio Bolsonaro sair de perto do radical Eduardo Bolsonaro, agora estão começando a chamar Flávio de candidato do sistema. Observe, eu falei, não é possível. É vendendo a narrativa que Flávio quis rifar a CP do Master, tá se movendo só pra salvar o pai, que não faz nada, agora é candidato do sistema. Eu falei, não é possível. Aí o Carlos fala, né? Coincidência, próxima. Vou ali fazer uma postagem de paz e já volto. Eu falei, paz. Será que tá falando também de bandeira branca? Aí você vai olhar na internet, né, pra não ficar só nessa. Não tava rolando isso. Aí eu fui tentar entender. Aí aqui, ó, um exemplo pra vocês. De onde estavam vindo essas grandes elucubrações de que pudesse existir um acordão, sabotar a CP do Master, Flávio candidato do sistema? Vai da cabeça de quem? Constantino em parceria com Ruschel, o churrasqueiro? É surreal, bicho, o que essas pessoas aprontam todos os dias. Eu não duvidei que o Constantino tivesse chamando de candidato do sistema, não, mas eu falei, cara, eu vou checar, né? Eu sei que o. Porque o Paulo Figueiredo é amigo dele, eu falei, deve estar triste aí, porque eu ficou triste com o amigo bloqueou. Mas o Leandro Ruschel posta, ó. Após crise com Lula, o Alcolumbre deve dar aval a apoio de União e PP a Flávio.
Aí ele coloca, você entrou a banda do barco, e o Constantino vem para dizer, rapaz, esse acordo foi profundo mesmo, ó, o acordo. O acordo. Os monstros do pântano largaram a mão do ladrão e vão tentar fazer do Flávio o candidato do sistema. Eu falei, pronto. Agora Flávio Bolsonaro é o candidato do sistema. É mole uma coisa dessa? Essa é a direita brasileira. Ave Maria. Essa é a turma que quer que Flávio se separe do Eduardo, porque Eduardo está atrapalhando a campanha. Quem está ajudando é eles. Quem está ajudando é eles. Aí o tempo foi passando. O dia ontem foi cheio. O cabeça de cocô coloca a notícia dizendo que Flávio cogita rifar Cláudio Castro e lançar a mãe para o Senado. A Rogéria Bolsonaro. Aí lá vai o cara falar da mãe do presidente. Se eu criticar isso, sou traidor na Austrália? Ou para provar minha lealdade, devo defender logo a Laurinha também para o Senado? Falei, pronto. Aí eu falei, né? Rapaz, a turma do Nicolas, agora é pra cima da mãe do presidente. E a Sarita diz, ó. A Rogéria Bolsonaro é conservadora, é de direita, foi vereadora por 2 mandatos, tem experiência política, tem vasta experiência na administração pública no Rio, atua há anos como assessora parlamentar, tenho certeza que votaria todas as pautas da direita, inclusive impeachment de ministro. O sobrenome facilita a eleição, que é a correlação de, pô, ex-mulher de Bolsonaro, mas sabemos que ele não é... tudo... O nosso sobrenome facilita a eleição, mas sabemos que ele não é tudo. E que pelo currículo ela tem muito mais a oferecer do que um simples sobrenome. Nossa, minha vista tá ficando cada vez pior, viu? Tô até com meus óculos aqui, ó. A questão vai ficar embaçado já, viu? Mais um ano aí já não consigo ler daqui mais. Além da Rogéria não servir para o Senado do Rio, e olha que o Cláudio Castro, a priori aí tá meio que inelegível por causa da questão lá do TSE, mas o pessoal acha que dá para reverter o caso dele e sair candidato. Aí Santa Catarina. O amigo do Silvio Grimaldo, amiguinho mesmo, tá quase todo dia fazendo spaces lá no Twitter. Rafael. É Carol e a mim. Carol e a mim. Candidatos, né? Da verdadeira direita é Carol e a mim, não é o Carlos. Aí a PAN pergunta, não é que vocês acham disso? Aí vem um Constantino, bons nomes. Então, é papo que Flávio tá fazendo acordão, é papo que Flávio é o candidato do sistema, é papo que a mãe do presidente não presta, é papo que é a mim e a Carol de Tony, que o Carlos também não presta. Isso aqui é direita. Os aliados de vocês, né? Um amigo do Paulo Figueiredo. Eu fiquei de cara, né? Aí eu postei aquela DRT, né? Na PAN aqui com a notícia do Constantino. Aí eu falo, né? Agora Nicolas manda Constantino desgastar o Carlos. Veja que o Nicolas colocou para Constantino repetir o mesmo discurso do Silvio Grimaldo. Aí, para minha alegria, de verdade, por isso que eu trouxe esse post aqui, o Daniel Lobo, que também é da turma do Nicolas e tem uma relação ainda mais profunda do que a do Constantino, já mostro porque aqui a gente mostra, a gente não fica só nas acusações, vem falar do seu parceiro. Agora Constantino segue o que Grimaldo manda e segue o que Nicolas mandou, né, pro Grimaldo, que manda pro Constantino, que manda pra timeline, entenderam? Só retardado pensaria isso, né? Pois é, mas sabe por que o biscoiteiro tem essas ideias? Porque o Eduardo é o que Eduardo faz. Manda pra ele que manda pra cachorrada replicar. Ele confunde porque do lado de cá não tem isso. E o Carlos é péssimo candidato mesmo, só isso. Eu também acho e torço que ele não seja senador por São Paulo. Então tá aí, ó. A turma do Nicolas não quer que o Carlos seja senador por São Paulo. E sabe quem é o Daniel? Olha só isso daqui. Dias atrás, começaram a rolar burburinhos sobre o que levou Dom Lancelotti a ser expulso de um grupo que tem membros do PL e influenciadores de direita. Vários, que vocês conhecem. Quando começaram a surgir histórias que tinha dedinho do Nicolas na expulsão do Dom Lancelotti, o que é que Nicolas fez? Nicolas bateu prints de um grupo privado e Nicolas vazou especialmente para o Daniel Lobo. Dá para provar isso? Óbvio que dá. Todo mundo usa WhatsApp. E o Daniel Lobo coloca aqui prints em verde. Todo mundo usa WhatsApp, sabe?
A mensagem verde é a mensagem que você manda. E não aparece seu nome no grupo, como você vê aqui, ó. Não aparece o nome. E o João postou a mesma mensagem, cinza, que é de alguém batendo no print do grupo. E quem mandou a mensagem verde? O Nicolas. Aqui eu dei um zoom, né? E resultou o quê? E a grande pergunta que ficava é... Deixa eu tirar isso aqui. Ficou bem na frente, né? Aí não dá pra ler. O WhatsApp verde é a sua mensagem. O WhatsApp branco é a mensagem de membros do grupo que você faz parte. Mais uma vez a pergunta: por que Nicolas vazou prints para o amigo de Silvio Grimaldo? Nicolas está colocando para todos os seus aliados atacarem Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. E como é que funciona a parada do algoritmo, que a gente já sabe? Nicolas vai em determinado perfis, comenta, para aquele perfil ganhar engajamento. Vou só pegar aqui qual é a arroba do Daniel. Daniel Lobo. Deixa eu ver se acho aqui. Pronto, achei aqui já. Vou fazer assim, ó. Daniel Lobo. Até bloqueado por mim. Adoro xingar os outros e defender perseguição. Daniel Lobo. Aí no Twitter você pode fazer assim, ó. Aqui seria a mensagem do Daniel, mas aqui eu vou colocar... Deixa eu ver como é o perfil do Nicolas, que é Nicolas _DM. É isso, ó. Do Nicolas, from Nicolas, para o Daniel. Olha aí, ó. Recentemente estava lá, ó. KKKKKK. Verdade. Ó. Turma de fiscalizar. KKKK. Verdade. Aí isso... Quando você bota ali na pesquisa, não aparece os RTs quando você compartilha. Então, Nicolas, ele fica engajando com as contas. Ele sabe que está do lado dele. Contas que deixam claro que eu não quero que o Carlos Bolsonaro seja eleito. O Daniel Lobo sequer mora em Santa Catarina. Pelo que me consta, ele mora no Maranhão. O pessoal estava comentando. Só que Nicolas dá o seu engajamento, o seu super engajamento. As pessoas dizem lá, não, aqui ó, é o cara do Nicolas. O cara que o Nicolas compartilha. E dá uma porrada nos outros. Aí você entende, né? Porque quem é que defende quem? Quando o Daniel Lobo fala, não é porque o Eduardo faz, aí é uma coisa curiosa. Vou até deixar aqui, ó. Porque quando você olha do lado do Eduardo, que seria o lado do bolsonarismo, de 2020 para cá, a gente teve busca e apreensão. A gente teve diversas buscas e apreensão, diversas quebras de sigilo. A gente teve diversas coisas. E ao longo de toda essa trama, né, que foi revelada, ninguém conseguiu encontrar nada. Eu acho muito estranho, sabe? Pegaram o celular do Carlos Bolsonaro, computadores, e não acharam nenhuma ordem de ninguém. E ninguém, foram várias pessoas que foram alvo. Várias pessoas, empresários também. Assim, onde é que estavam as ordens que é para fazer isso, que tem o briefing? Então, assim, um lado já foi alvo do escrutínio da justiça por diversas vezes. O celular de Bolsonaro já foi, né? Foi tomado pela polícia, computadores, pendrive dele, do Carlos, de influenciadores, jornalistas, políticos. E ninguém nunca conseguiu encontrar nada. Porque se tivesse encontrado, eu não tenho dúvidas que Alexandre de Moraes colocaria assim, né? Em destaque nos inquéritos, iríamos ter matérias da Globo, Folha de São Paulo. E até então não tem nada. Então é muito fácil acusar o lado do Eduardo, o lado do bolsonarismo, de atacar pessoas de maneira coordenada, que é a tese do gabinete do ódio, do Luciano Ayan. Mas é esse lado que a justiça provou que não tem nada, né? Mas vamos continuar. Falando um pouco do Eduardo, os golpistas do Estadão escreveram um editorial no último dia de abril, que é uma vagabundagem sem igual. Porque eles partem... Não é que eles partem de mentiras. Eles escondem a verdade para, na ausência de contexto, poder falar coisas que, se você não sabe o contexto, parece até que é verdade. Escárnio com o eleitor. Possível candidatura de Eduardo Bolsonaro caçado por faltas. Despreza deveres do mandato. Ele realmente foi caçado por faltas, mas... É porque ele faltou ou porque, curiosamente, Eduardo Bolsonaro tentava votar à distância, o telefone meio que não funcionava. As coisas curiosas, mesmo com o VPN não funcionava.
Acho que Eduardo não foi caçado por faltas. Faltas foi só o motivo. Eduardo foi forçado a se exilar para não ser preso. Aí vem o Estadão. A articulação do PL para lançar Eduardo ao Senado por São Paulo, ainda que como suplente, cristaliza uma distorção crescente na política brasileira. A perda de relevância do desempenho no exercício do mandato como critério para a vida pública. Se antes o cargo exigia presença, hoje parece bastar o sobrenome. Parece até o Constantino escrevendo esse texto, né? Deputado federal mais votado do país em 2018, com 1,84 milhão de votos, Eduardo perdeu seu mandato ao deixar de comparecer às sessões e não cumprir as exigências regimentais do mandato após se mudar para o exterior. Não se mudar, não, ele foi exilado. O PT pediu para prendê-lo, pediu para confiscar o passaporte dele. O Gonê teve um prazo de 5 dias e não honrou o prazo dos 5 dias, né? E como Eduardo não votou, ele ficou lá. No dia que Eduardo avisou que não iria votar mais, 1 hora depois, ele falou, não tem problema nenhum, não. Mas mesmo assim, depois abriu inquérito contra de coação. Os dados mais recentes ajudam a dimensionar o problema. Em 2025, Eduardo não apresentou nenhum projeto de lei de autoria individual, participou de apenas 11 votações e fez um único discurso em plenário. Ainda assim, utilizou R$ 67.995 em cota parlamentar e 1,5 milhão em verba de gabinete, segundo a Câmara dos Deputados. Ele tem assessores, né? Então, enfim. Apesar disso, seu nome segue no centro das negociações políticas. O PL discute indicá-lo como suplente na chapa ao Senado, encabeçado pelo presidente da Lesp, André do Prado. A própria viabilidade jurídica da candidatura ainda é analisada, diante do fato de Eduardo estar fora do país. Não se trata apenas de um episódio individual. O que está em jogo é mais amplo, a progressiva dissociação entre mandato e responsabilidade. Durante muito tempo, ausência e baixo desempenho inviabilizam candidaturas. Essa lógica, ao que tudo indica, deixou de operar. Não. Se tem uma coisa que não existe é baixo desempenho. Nos últimos 12 meses, Eduardo Bolsonaro colocou o regime de joelhos, fez Barroso se aposentar do Supremo, fez a Faria Lima bater cabeça e se fechar na Febraban para dar um jeito de não punir Dom Pedro III, que poderia retaliar. Causou extremo desgaste, expôs o regime ainda mais. Toda essa questão podemos falar, né, desse aparato de censura também foi exposto lá fora. E Eduardo ainda conseguiu que a direita brasileira tivesse um candidato verdadeiramente de direita, que é o Flávio Bolsonaro. Só que o Estadão faz questão de negar isso, né? Não, assim, era só o Estadão ter comentado, olha, Eduardo Bolsonaro foi exilado. Eduardo Bolsonaro, ele não precisava nem falar que foi exilado. Se o Estadão tivesse o mínimo de decência, iria pelo menos falar, o parlamentar acusa ou justifica a sua, sei lá, saída do Brasil ao fato de que ele estaria sendo alvo de uma perseguição do poder judiciário brasileiro enquanto ele estava tentando, sei lá, articular pelo que ele chama de liberdade. O Estado podia pelo menos fazer isso. Para o cara que pega esse editorial para ler, fala, pô, pelo menos eu tô entendendo, né? Porque ele foi caçado por faltas. Mas nem isso fez. A condição de suplente nesse contexto pode funcionar como um atalho conveniente para contornar o constrangimento. A não encabeçar a chapa, dilui-se o custo político imediato da candidatura. Mas o expediente não altera a substância do problema e tampouco elimina seus efeitos. No Senado, suplentes assumem com frequência, sobretudo quando os titulares são chamados a ocupar cargos no Executivo. Em um eventual novo mandato de Tarcísio, não seria improvável que o titular da chapa fosse deslocado para funções no governo, abrindo espaço justamente para quem hoje busca se acomodar na suplência. Talvez até possa estar realmente sendo costurado um acordo nisso. O Flávio falando, cara, ó, quando assumiu o poder, lá em janeiro, já começar a resolver as coisas, já passar um induto para muita gente, um induto ou, não sei, um projeto de anistia real, vamos colocar, vamos tramitar, vamos resolver a coisa, e aí o Eduardo vai poder voltar ao Brasil, a gente nomeia ali quem quer que seja o cara aí da chapa, Eduardo tá de suplente, Eduardo vira senador. Não é um plano de todo mal não, viu?
Mesmo antes disso, porém, a aparência de Eduardo na chapa já cumpre um papel eleitoral evidente. Seu nome, associado a um eleitorado altamente mobilizado, tende a funcionar como fator de atração de votos, independentemente de seu histórico recente no exercício do mandato. Não, ele tem essa atração de votos exatamente pelo seu histórico, em especial o histórico recente. Ao admitir como viável o retorno, ainda que indireto, de um político que não exerceu plenamente o mandato para qual foi eleito, partidos contribuem para rebaixar os padrões mínimos de exigência. O problema, portanto, não se esgota na figura de Eduardo, ele apenas explicita uma distorção mais ampla. Mas eu achava que a democracia deveria ser exercida pela população. Qualquer pessoa pode ser candidata, desde que siga lá os termos. A população escolhe. O povo escolhe quem eles querem e quem eles não querem. O partido que tem que fazer essa filtragem? O povo não tem capacidade de escolher por si mesmo? Aí, falando do Eduardo Bolsonaro. Eduardo ontem postou. Ele gravou um vídeo falando: eu curti um post do Ruizão, do PCO, o agente Black Pepper. Ele falou: acabei curtindo um post do PCO. Já mostra aí o comentário do Eduardo na íntegra. Aí quem que aparece? Fazendo campanha contra, de novo ele, cabeça de fralda, o Pampers. Pois é, curte PCO e detona o Nicolas, mas sem novidade. Você vive dando moral pra turma que adora chamar o Comuna defensor do Hamas para entrevistas. Bom, eu não sei de que ele tá falando. Porque assim, entrevistas no plural significa mais de uma. De mim, o Constantino com certeza não tá falando. Porque a gente só fez uma única entrevista com o Ruizão e depois que todo mundo fez, né? Tipo, o Emílio fez lá no Pânico, o Superman fez, né? O Superman da Shopee. Então, se todo mundo da direita fez, e também pode fazer, né? Não. Aí o Cauã, que não é bobo, não é nada, meteu logo aqui o print do Superman da Shopee e o advogado lá da turma do Deltan, o Marcília, com o Ruizão. Constantino, busque a Deus para retirar esse ódio. Você nunca esteve tão doente com isso. Eu acho que na verdade não é ódio. Eu acho que ele nunca teve tanta dificuldade de manter a máscara. Por acaso, se você é jornalista e busca entrevistar pessoas e isso é errado, a função não é justamente colher informações? O próprio Fio Diário, que tem o Superman da Shopee como um dos protagonistas, já entrevistou o Rui. Se alguém faz uma análise justa e essa análise colabora para a defesa de quem está no nosso campo político, por que não acreditar? Se alguém de esquerda defendendo a verdade de que não houve golpe, é mostrar que os conservadores, coisa que você não é, sempre tiveram razão. O próprio professor Olavo de Carvalho já divulgou artigos do PCO e não me assusta se você o atacar por isso, até porque você sempre o perseguiu. Aí tá aqui, Olavo. As situações loucas preparam sempre algumas surpresas auspiciosas. Uma das análises mais realistas do conflito americano, infinitamente superior a tudo que saiu no Globo e na Folha, veio justamente do Diário da Causa Operária, que é o jornal lá do PCO. O que Eduardo compartilhou que fez o Constantino surtar? Tá ali, ó. Acabei curtindo um post do PCO. Alguma dúvida de que a estratégia do Lula e do Supremo é fracassada? E o Ruizão escreveu: o Lula ficou com o mico do Supremo na eleição. Sobre o dilema do apoio da esquerda ao Supremo, Ruizão, pré-candidato à presidência da República, pré-candidato, comenta na análise de terça. Se fosse o Bolsonaro, é possível que ele estivesse bem à frente do Lula. O quadro eleitoral mostra que a perseguição judicial ao Bolsonaro não vai resolver o problema do bolsonarismo. O PT, o Supremo e o Congresso aprovaram leis de censura e não conseguiram conter a extrema-direita. A doutrina majoritária no PT é de que é preciso censurar tudo, controlar a internet para conter o bolsonarismo, mas o tiro está sendo pela culatra. O cara tá falando que Lula, o Supremo... Olha só, o cara tá falando que Lula, junto com o Supremo Congresso, estão censurando e perseguindo a direita. Mas o Constantino... Não, como assim? É um absurdo. É um absurdo o que Eduardo está fazendo. É um absurdo. Aí o Mafinha ficou puto da vida, né? Com o Pâmpara, e falou: rapaz, eu prefiro o Ruizão e Constantino hoje em dia. O Rui Costa é honesto, pelo menos. Aí tá ali, ó. Bom, isso diz mais sobre ele do que sobre mim. E aos que pedem para não dar palco para essa turma do corrupto dos fundos de pensão,
Eles andam tão desesperados comigo que saíram do armário. E isso é bom para depurar a direita de verdade de petistas infiltrados. Vendo aí, né? Marfim é petista infiltrado. Aí o Marfim diz, ô Constantino, eu sempre fui bolsonarista. Você já foi votou umas 10 vezes. Eu sempre me mantive bolsonarista. O meu problema contigo é simples. Você é desonesto. Anda mentindo compulsivamente, fazendo críticas com 2 pesos, 2 medidas. E tudo isso porque você não consegue debater com o orelhudo da Austrália. Eu desejo para você tudo de bom e se trate, porque alguma coisa está muito errada na sua cabeça. Aí Eduardo foi além. E é aqui que vem agora a nossa deixa para começar a falar da esquerda. Eduardo fez 2 postagens que me alegraram demais. Acho que só de eu ler aqui, eu não preciso nem falar o que me alegrou, vocês já vão entender porque eu fiquei tão feliz com 2 postagens do Eduardo. Ele posta um vídeo do Ruizão, que até cheguei a dar play outro dia, né? Que ele tá debatendo com o Breno Altman. E o Ruizão fala, cara, o Rio de Janeiro não foi golpe. Pelo amor de Deus, passou na TV. Que mano é golpe? Para de papo de maluco. Falar isso aí pro Breno Altman. E Eduardo fala assim, ó. Toda a esquerda sabe que o 8 de janeiro não foi golpe, mas sim uma narrativa criada para se fazer perseguição política. Alguns mais inteligentes sabem que isso pode se voltar contra eles logo ali. Outros mais burros metem os pés pelas mãos na ânsia de perseguir. Olha agora. Além disso, perceba, a esquerda briga muito entre si. Perceba que a esquerda briga entre si. Aí Eduardo disse, eu mesmo já caí na falácia, dessa mentira de que que a esquerda é organizadinha, que quebra um pau no privado, mas em público remam todos na única direção. Não. Neste vídeo, temos um exemplo disso. 2 sujeitos de esquerda divergindo sobre o principal tema da narrativa da esquerda, o 8 de janeiro. E depois, Eduardo fez ainda essa postagem, que é um recorte. Ele deu entrevista para a TMC e ele escreve na legenda, ó, nem a esquerda é unida. PSOL já acionou o Supremo contra o PT, por exemplo. Na direita, quem sabota paga o preço. O eleitor tem memória. Quem não trabalha por Flávio pode repetir o destino de Joyce e Alexandre Frota. Escute o Dudu. Queria entender como é que é possível, ou seria possível, vai ser viável evitar a fragmentação da direita neste ano. Olha, isso daí é um sinônimo de pluralidade de ideias, né, de liberdade. Se nós olharmos para a esquerda ela não é unida. Vou dar um exemplo só, porque às vezes as pessoas têm essa má intenção, essa ideia que eu acredito errada, de que a esquerda é muito unida. A gente viu semana passada, né, os Estados Unidos comprando a mineradora Serra Verde, né, então, como é subsolo brasileiro, competência privativa da União, o governo Lula permitindo essa venda aos americanos, o que eu acho até positivo, né, e quem entrou com uma ação contra essa ação do governo federal? O PSOL, que também é um partido de esquerda. Então, essa fragmentação, eu vejo ela como natural. Não posso aqui ser, né, tão arrogante a ponto de imaginar que não só vai haver uma direita, Bolsonaro é dono da direita. Não, não é isso. Mas existem, né, várias formas de pensamento. O que está acontecendo é um debate muito grande dentro da direita é que pessoas que se elegeram, né, na esteira do nome Bolsonaro, do nome do Jair Bolsonaro, e que estão dentro do Partido Liberal, não estão apoiando os candidatos do Partido Liberal, notoriamente, né, o candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro. Então isso está gerando muito debate. E a população tem que ser livre para falar o que ela quiser. E se alguém estiver insatisfeito, né, achar que é eleito sob a esteira com apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas que deva fazer outra coisa diferente das orientações dele, tem que procurar outro partido, até por uma questão de coerência. Mas isso é muito complicado. Por quê? Porque se esses políticos tomarem por esse caminho, eles vão ter uma eleição muito difícil. Porque o recall, o feedback que se tem, é que as pessoas que tentaram fazer isso são pessoas da equipe de Joyce Hoffmann, Alexandre Frota, que já receberam um selo de traíra dos eleitores bolsonaristas. Então esse debate acontece muito fortemente e as pessoas cada vez mais atentas nesse perfil, que é também chamado de caroneiro. Então é natural esse debate. Eu não estou acusando ninguém aqui de ser traíra ou de ser caroneiro, isso daí é da opinião de cada um forma a sua opinião, mas podem ter certeza, quando um debate, né, desses vem a público, é porque já se tentou nos bastidores, várias vezes, tentou-se saná-lo. Né? Eu mesmo já conversei com vários atores, com várias pessoas para apoiar o Flávio Bolsonaro e, como última instância, né, isso acaba ficando muito claro ao eleitor. As pessoas que estão no PL e que não apoiarem Flávio Bolsonaro, essas serão as pessoas principais prejudicadas, né, porque você quebra com a coerência. Se você não respeita o líder, né, a pessoa que, teoricamente, é responsável pela sua eleição, ora bolas, que tipo de ser humano você é? Né? As pessoas torcem o nariz não só finalizando, as pessoas torcem o nariz não só por casos de corrupção, né, crimes do colarinho branco, mas também por conta dessa conduta infiel partidária. Mas o julgamento é de cada um. Vocês que me conhecem, né? Eduardo tá aí falando a verdade para as pessoas. Falando, gente, pelo amor de Deus, vamos acordar. O Brasil não é dividido apenas em direita e esquerda. Dentro da esquerda tem vários grupos, várias bolhas. Eles brigam entre si.
Dentro da direita, existem vários grupos. E vários brigam entre si. Vou parar com esse papo de maluco. Ai, União da Direita, não sei o que, o Lula. Aí, se você toma como verdade que não pode criticar ninguém, tem que ficar calado em nome de um bem maior pra derrotar o Lula. Aí derrota o Lula. Depois da eleição, aí pode voltar a se matar? Não, não pode. Porque tem que estar unido até derrotar o Moraes. Aí se o Moraes cair, não, mas agora não pode criticar e brigar porque senão o PT volta. Aí fica o tempo todo nisso. No final do dia, esse papo do União da Direita é censura. É censura e tirania. É censura e tirania. Porque você vê que no frigir dos ovos, Constantino, toda essa turma que fica de União da Direita, tem que ter união, tem que se unir. E as pessoas, elas querem controlar o que pode e o que não pode ser dito. Um país, sei lá, 60 mil pessoas são, sei lá, morrem por causa de, sei lá, mortes violentas, né? Assassinato, mil e uma coisas. Onde você vê o Supremo fazendo, acontecendo, onde você vê índice de corrupções alarmantes. Vocês querem me falar que uma pessoa que se politiza, que entende minimamente que existem esses problemas no Brasil, taxa de juros elevadíssima, desemprego, baixos salários, saúde precária. Uma pessoa que entende o que acontece no Brasil, entende esses pormenores, entende como o Lula é um problema e que Lula reforça toda essa situação, essa pessoa vai deixar de votar na direita, ela vai tipo, ou votar no Lula ou vai anular o voto, porque tem pessoas brigando nas redes sociais, porque a direita não está unida. Não faz nenhum sentido, bicho. Não faz nenhum sentido. Eu fico muito feliz de ver, assim, um político, sabe, de nome, né, de renome, com amplo engajamento, né, com respaldo frente à população, falando para as pessoas, gente, vamos acordar, olha só, em vários grupos. E se as pessoas estiverem satisfeitas, elas vão falar, elas vão comentar. Não adianta querer botar uma coleira no pescoço de ninguém. Tá achando que todo brasileiro vai aceitar ser um militante do Partido Novo? Usar a coleira do Deltan? Não, não é assim que funciona. E para exemplificar o que o Eduardo tá falando, que é nossa, deixa a gente agora começar a falar só da esquerda, nosso amigo Gustavo Castañón, talvez o esquerdista mais de direita que eu já vi nesse país. Eu acho que o Castañón, de verdade, é de direita e não sabe. Esse aqui, pra mim, é de direita e não sabe. O Castañón, esse aqui. Lula governou 3 anos com a segunda maior taxa básica de juros do mundo e a maior taxa ao consumidor do mundo, 10 vezes maior que a segunda colocada. Endividou as famílias brasileiras e agora ele quer colocar a culpa nas bets que ele regulou e que explodiram em seu governo. É uma cara de pau sem igual. Agora o Castañón era do PDT, não sei se era afiliado, não sei se continua. Aí o Cauã diz, né? É incrível a hipocrisia do PT. Denunciam aquilo que fazem, impõem sobre os outros o que eles promovem e ainda dizem buscar solucionar o problema que eles mesmos criaram. Mas assim, Castañón, falando do Lula, tipo, o cara do PDT reclamando do cara do PT. Tem um aspecto histórico aí no meio, porque o Brizola já criticava o Lula, né? Então, ok, essa crítica aí não vale de muito. Aí temos também o nosso já conhecido Danilo Thomas. A derrota no Senado é que ele ia fazer uma análise sobre a situação. Não que eu concorde com tudo que ele escreveu, mas para você ver o tipo de críticas que Lula recebe na esquerda. A derrota no Senado foi o tiro final no processo de perda de autoridade política do Lula. Até que não tem como discordar. Enquanto havia excesso de divisas, 60 milhões na miséria e uma visão de horizonte no país decorrente das conquistas políticas e econômicas, ele podia fazer esse jogo ambíguo. O Lula, né, falou assim, cara, as pessoas viram, não, deve melhorar a vida aí no futuro. Mas qual é a visão de horizonte que a gente tem? É que amanhã vai ser pior que hoje. Então, é difícil pro Lula ficar fazendo o seu joguinho. Quando a conjuntura mudou, em parte também como resultado das próprias políticas do PT, o jogo mudou. Quem faz a conjuntura, isso se sabe desde o século XIX, não é o governante. Mas o Lula acha que ele tem capacidade de subverter até pressupostos hegelianos. Depois do desastre econômico causado pela Lava Jato, Temer e Bolsonaro, ele votou.
Voltou, né? Então você vê que não é um cara de direita que está comentando. Mas era visível, naquele plano de governo ridículo que eles fizeram, que o jogo de contradições não daria certo. Ele não dependia da capacidade política do Lula. Ele dependia de uma conjuntura econômica que havia acabado. Ao longo de 4 anos, nós vimos o Lula atuar como se estivesse num quadro de bonança externa e governasse um Estado e a economia com margem de manobra. Sendo que tanto o Estado quanto a economia brasileira foram reconfigurados a partir de 2016 para a acumulação financeira, a superexploração do trabalho e a reprimarização da economia. Ninguém no PT sabe disso, porque o PT não tem intelectuais que estudam o país. A leitura liberal e progressista deles não dá condições de compreender a realidade nacional e internacional. Aqui você pode torcer o bico para os termos. Ai, por que esse termo? Não, porque ele está chamando lá os petistas de leitura liberal e progressista, mas o Lula é comunista. Você pode brigar com o termo. Agora, se você olhar sem os adjetivos, o conteúdo assim, o substantivo da coisa, ele tá falando no final do dia, ele fala, cara, olha só, o PT hoje já não tem mais uma massa de pessoas que pensa. E nem tenta estudar e não tenta fazer nada. E realmente, o que se tornou o PT? O que se tornou o PT ao longo desses anos? Qual é o grande plano do PT? Quem são os grandes intelectuais que o PT produziu? A turma do PT hoje, os intelectuais, né, muito entre aspas, é a galera que tá discutindo essas questões identitárias, pauta de gênero, sabe, cor, raça, etnia. Eu falo, bicho, o que isso tem a ver, sabe, com conjuntura de país, análise? Ainda que seja para colocar um plano perverso do PT em campo. Não tem. Simplesmente não tem. Tem lá no máximo só o Disseu, que é que tá coordenando até hoje as coisas do PT, é o Disseu, que ainda para pensar uma coisa aí. Só. Só e somente só. Só e somente só. E tá aí, batendo cabeça. O resultado disso foi um governo que foi se desfazendo dia a dia, mês a mês e ano a ano. E ainda por cima, buscando sufocar opiniões contrárias. Professores em greve foram chamados de golpistas. Ministros processaram cidadãos. Um sem número de crimes de opinião foram criados. E todo o setor de educação e cultura foi convertido num právida pintado com as cores do arco-íris. O que ele está querendo falar aqui, né? Toda essa parte artística da esquerda e tudo mais, todo o setor cultural brasileiro, hoje em dia é woke. Não faz arte, não faz cultura. Nem que seja aquela arte para tentar vender uma agenda meio social, sabe, preocupação com os pobres. Não, é puro identitarismo. Não existe combinação pior do que maus resultados econômicos e repressão e tutela política. É o que o governo Lula está fazendo. Economia podre com censura. Foi a receita dos peronistas com Isabelita e a dupla Fernandes. Deu no que deu. E foi o quê? A vitória do Milei na Argentina. Adianta perseguir? Não entrega um bom resultado na economia e ainda persegue? Cara, o que vai acontecer no Brasil? Lula vai perder. Aí você pode falar, pô, a análise do Danilo Thomas não conta, ele deve ser de alguma esquerda limpinha, vai que o Lula bulinou ele quando ele era criança, o Castanhão do PDT também não vale. Beleza, velho, beleza, eu sei que vocês são chatos, vocês ficam o tempo todo aí arrumando motivos para acreditar que, na verdade, a esquerda é unida. Porque, na verdade, é o PT. É porque eles aqui são grupos diferentes, mas os petistas são unidos. Beleza? Vamos derrubar de vez agora. Vamos chutar o pau da barraca. O último pau da barraca. Fala agora, vai. O maior portal petista do país, os nossos amigos do Brasil 247, entrevistaram o petista histórico José Genuíno, que falou que Lula deve chamar o outro petista histórico e líder do PT no Senado, o petista Jacques Wagner, às falas. Ai, não te falaram que a esquerda só briga no privado? Explica aí agora. O ex-presidente do PT afirmou em entrevista ao Brasil 247 que Lula, que é do PT, precisa chamar Jacques Wagner, do PT, às falas, após a derrota da indicação do Messias. Para Genuíno, a postura do líder do governo no Senado durante a sabatina de Messias foi inaceitável.
e demonstrou que Wagner não teria mais condições políticas de exercer a liderança governista na casa. Chamar o líder do governo às falas porque a atitude de Wagner foi inaceitável para um partido como o PT. Aquilo ali foi um desrespeito à militância do partido, afirmou Genuíno. O ex-presidente do PT também sugeriu diretamente que Lula troque a liderança do governo no Senado. Se eu puder sugerir ao Lula, troque a liderança do governo no Senado. Se o Wagner tivesse feito coisa pior, era capaz do Genuíno estar na expulsão do partido. Uma coisa que existe na esquerda é o seguinte: quando eles tomam uma decisão, a decisão está tomada. E eles sabem respeitar a hierarquia. Mas o Genuíno é ex-presidente do PT. Ele está, assim, no mesmo patamar do Wagner. Pode apontar o dedo na cara. Segundo o Genuíno, as derrotas envolvendo a dosimetria e a rejeição de Bessias não foram episódios normais da política parlamentar, mas parte de uma articulação mais ampla para interditar o governo Lula e enfraquecer a sua autoridade. Foram duas derrotas não normais, duas derrotas políticas que nós temos que dar a volta por cima. Genuíno sustentou que a conciliação institucional bateu no teto. Ele está falando, essa política do Lula, de querer ser amiguinho da turma do Centrão, já deu. E que Lula deve abandonar a lógica de acordos sem limites com o Congresso. Para ele, Lula precisa recuperar a iniciativa política nas ruas, com uma plataforma popular democrática de defesa da soberania nacional. Lula tem que sair para as ruas e fazer um discurso político forte e recuperar, com essa ação popular, a expectativa de poder em 2026. Vai mesmo. Confia que as ruas serão tomadas. O ex-dirigente petista também criticou o que chamou de compadrio entre setores do governo e lideranças do Senado. Segundo ele, esse tipo de relação desmoraliza o campo popular. Esse compadrio é nefasto para uma desculpa política. Para Genuíno, a derrota de Messias expôs uma crise no modelo de governabilidade adotado pelo governo Lula. Ele defendeu que o PT e as forças de esquerda reorganizem suas alianças e priorizem a mobilização social. O modelo de governabilidade bateu no teto, a conciliação institucional bateu no teto, nós temos que fazer um giro, e esse giro é com as ruas, com o povo, com a pauta democrática e popular. É mesmo, é? O povo, que povo, Genuíno? Acorda pra vida, a esquerda não tem ninguém. Genuíno também disse que o episódio deve provocar uma revisão das alianças do PT nos estados, especialmente na Bahia e no Amapá. Essas alianças pragmáticas que a gente faz de qualquer jeito não dá. Que coisa, né? Aí ele quer que o PT vá para as ruas. Trazer duas notícias tristes para o Genuíno. Ato do 1º de maio com Haddad, Marina e Tebet reúne metade do esperado. Sindicatos metalúrgicos organizou manifestação na capital paulista com dirigentes sindicais e ex-ministros. Foi metade do esperado. Tem Lula. Esquerda fragmenta atos de 1º de maio e reforça embate após o veto a Messias. Meteu atestado, faltando com a própria base. O governo Lula acabou. Lula fugiu. Não quis ir lá passar vergonha com os fiascos da esquerda. Lembra do ano passado, né? O 1º de maio, do Boulos, de fracasso, retumbante. Não lembra não? Pega lá o Atlas e olha. Ou foi ano passado ou foi 2024? Acho que foi ano passado. Aí falando do Wagner, que é um frame, da hora que a Alcolumbre deixa vazar que o Bessias vai ser rejeitado por 8 votos. Aí o Wagner tava ali, ó, de sorrisinho. Olha. Sorriso do Wagner, ele é do governo, ao ouvir do Alcolumbre que acha que ele vai perder por 8. Mostra de que lado está o jogo e torna ainda mais hilária a ginástica mental que os petistas fazem para fingir indignação com a CPI que mira um banco nascido no berço do PT do Nordeste. Vamos ver aqui um pouco o Genuíno falando do Wagner. Genuíno? No indivíduo da esquerda, momento de união, você já viu a direita brigar em público, Genuíno? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É momento de união. E todas as pessoas que de alguma forma são representadas por nós e por nossa comunidade, estamos assim, sem adjetivos para a atuação de Jacques Wagner. E eu gostaria de lhe ouvir sobre isso.
Olha, eu tenho me Estamos sem adjetivos para a atuação do Jacques Wagner. manifestado criticamente sobre a atuação do senador Jacques Wagner. Aliás, na votação do projeto da dosimetria, a atuação dele foi, no mínimo, sofrível. E a atuação dele no projeto do veto, e principalmente da indicação do Messias, foi também muito ruim. Aquele compadrio, aquela conciliação, aquele jeitinho em que o Alcolumbre revela para ele qual seria o resultado da votação e ele não dá nenhum sinal de perplexidade nem de contrariedade, bate nas costas como se fosse uma coisa de amigos íntimos. Eu acho que o Lula deveria indicar um outro senador para o cargo de líder do governo no Senado. Eu externo isso publicamente. Eu deveria indicar outro nome. Pois é. A entrevista foi muito mais longa, né? Ainda falando do Jacques Wagner, no dia do Messias, no dia que é meia-noite, né? Horas depois. Meia-noite, dia 30. Foi dia 29 ainda. Jacques Wagner é cobrado após derrota histórica de Messias e previsão errada sobre votos. A Globo reportava, né? Alas do Planalto afirmaram nos bastidores que Jacques Wagner terá de prestar contas ao governo por ter desenhado o cenário equivocado da previsão de votação para o Messias. Críticos da atuação do senador, que é um dos auxiliares mais próximos de Lula, afirmam que o Wagner não atuou a favor de Messias e deu diagnóstico errado a Lula, tranquilizando o governo e impedindo a reação de última hora. E para por aqui a confusão na esquerda? Não, óbvio que não. Comentávamos ontem sobre o companheiro Pacheco e agora André Sadi diz que indignado... Ah, não, aqui nessa... Calma, aqui não é do Pacheco ainda não. Ainda não é do Pacheco, pensei que já era do Pacheco. Messias diz aliados que derrota ao Supremo foi golpe de Moraes e Alcolumbre e ala do governo entra em modo guerra. Ave Maria. Vão brigar com Dom Pedro III? Aí sim, né? De novo, nossos amigos do 247, eles não estão agora apenas expondo a opinião deles, mas o portal mais petista do Brasil está repercutindo a opinião de esquerdistas, lulistas na rede social em relação ao Dom Pedro III. Esquerda abandona Dom Pedro III nas redes após ministro se unir ao Alcolumbre contra o Messias. Pronto. Daqui a pouco vão falar que Dom Pedro III é bolsonarista. A rejeição de Messias provocou uma forte repercussão política que agora transborda para as redes sociais, onde setores da esquerda passaram a criticar abertamente o ministro Dom Pedro III. O episódio marca uma inflexão relevante no ambiente digital, indicando desgaste na base de apoio que historicamente sustentava o magistrado. Ei, rapaz. Nos últimos dias, perfis influentes no Twitter passaram a reproduzir análises e bastidores que sugerem uma articulação política envolvendo Moraes, presidente do Senado Alcolumbre e outros atores de peso em Brasília. As interpretações apontam para um movimento mais amplo que teria como pano de fundo disputas institucionais e interesses ligados ao inquérito do Banco Master. O escritório da esposa de Dom Pedro III fechou um contrato de 129 milhões com o banco. Um dos posicionamentos de maior repercussão foi feito pelo perfil Beta Bastos, que afirmou ter revisto sua avaliação após ouvir diversas fontes na capital federal. Eu fui contra a Malu Gaspar muitas vezes, acho sim que ela exagera em várias análises, mas dessa vez eu preciso reconhecer que ela tem razão. É aquele vídeo da Malu Gaspar falando do acordão. Ela relatou ainda ter buscado cautela antes de se manifestar publicamente. Passei o dia em silêncio, conversando, ouvindo, tentando entender o que estava acontecendo antes de me posicionar. Pensei muito em como falar sobre isso com responsabilidade. Tudo começa a fazer sentido. Na sequência, o perfil apresentou sua interpretação sobre os bastidores do episódio. O que está por trás não é simples. Dom Pedro III teria se alinhado a Flávio Bolsonaro e ao Alcolumbre em um movimento para enfraquecer Lula. Segundo ele, haveria também tensões internas no Supremo. Enquanto isso, Flávio Dino não estaria nada satisfeito com esse cenário. Já Zanin precisa se manter distante da confusão. O Zanin não quer dividir a direita. Ele não quer dividir também a esquerda, não quer dividir nada. O Zanin quer ficar de boa. O Zanin é da galera. A publicação também levantou hipóteses sobre movimentações mais amplas. E há mais.
Tudo indica que Dom Pedro III e possivelmente Toffoli também estariam juntos nesse movimento, na tentativa de se blindar diante da crise envolvendo o Master. O que parecia improvável começa a se encaixar. E o jogo claramente é muito maior do que estão mostrando. Outro perfil de grande alcance, Vitor Garcia, reforçou a mesma linha de análise. Eu já bati muito na dona Gaspar, mas ela não está mentindo. Não nessa. Muita gente em Brasília contando a mesma história. Acordão. Dom Pedro III virou bolsonarista para safadear o Lula. Imagina a pessoa que acredita nisso, viu? Já o perfil Rodrigo Veloso apontou diretamente para o inquérito do Banco Master como elemento central na rejeição de Bessias. Todos os jornalistas de todos os veículos que estão apurando o que aconteceu já descobriram um grande motivo da rejeição de Bessias. Inquérito do Master. Uma das postagens que circulam nas redes, as reportagens de jornalistas como Daniela Lima, do Alibi, o Josias, também teriam identificado elementos políticos relevantes no processo, entre eles a informação de que Batoré teria encaminhado a senadores um vídeo do Bessias em que ele menciona a proximidade com Mendonça. Aí não pode, né? O Mendonça é o do Master. Os bastidores do governo também são mencionadas avaliações políticas sobre os impactos da indicação. A mobilização considerada discreta do Wagner teria sido influenciada pela leitura de que a nomeação de um ministro alinhado a investigações envolvendo políticos poderia comprometer alianças e a governabilidade, além de interesses indiretos relacionados ao caso. Já está criticando até o Jacques Wagner em público. É influenciador criticando, é portal petista criticando, é o José Genuíno, ex-presidente do PT, criticando, mas um monte de gente fica mentindo pra vocês, que a esquerda não briga em... Não. Pelo amor de Deus, gente. Como vocês se deixam, sabe, ser influenciados? Como é que vocês dão ouvido para pessoas que estão mentindo pra vocês? E se elas não estiverem mentindo, também é um problema grave. Significa que elas só estão repetindo uma mentira. Às vezes elas realmente acreditam nisso. Ou seja, como é que um jornalista de direita, influenciador, político, escambau, que vive disso, não consegue apurar minimamente o fato de que a esquerda briga entre si o tempo todo? Olha como está o clima. Só que o final desse texto é a melhor parte. Só não é melhor do que a facada do Pacheco. A gente vai falar ainda. E ali, ó. Calada política e fissuras na base. O conjunto dessas manifestações revela uma mudança de humor entre setores da esquerda nas redes, que passam a questionar a atuação de Dom Pedro III em um momento de forte tensão institucional. O episódio ampliou o debate sobre o papel do Supremo, as relações entre os poderes e os limites da atuação política de seus integrantes. Mais do que um episódio isolado, a crise envolvendo Bessias passa a ser interpretada como parte de um rearranjo mais amplo de forças em Brasília, com reflexos diretos no ambiente político e digital. E olha essa última linha. Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito do 8 de janeiro, deixou de ser intocável na esquerda. Há um ano atrás, a gente só tomava na cabeça, não tinha luz no fim do túnel, não tinha candidato de direita na mesa, não tinha um cenário de rever as penas, né, dos perseguidos do 8 de janeiro, de Bolsonaro, nada. A esquerda, né, fechadinha com Dom Pedro III, a Globo fechadinha. Olha como tá agora. Olha como tá agora. Mudou, não foi? E pra melhor, graças a Deus. Mas calma que tem mais. Antes de falar da facada do Pacheco, nossos amigos do 247 levaram a detremura. Esquerda abandona Xandexon após traição de Bessias. Eita, chamou de traidor, viu? O companheiro Moraes virou traidor. E não para por aí, porque ontem tivemos esta pérola em entrevista para a Globo News. Randolph Rodrigues fala em impeachment de ministro do Supremo. Não vou nem falar assim, acredite se quiser, não, porque eu vou te mostrar.
Agora, eu acho, sinceramente, que o STF tem que também fazer autocríticas. Ontem foi utilizado muito, você acompanhou a sabatina, o termo autocontenção. Está mais do que na hora de voltarmos a debater uma reforma do judiciário. Mas eu também sou o primeiro a dizer que existe a prerrogativa do impeachment de ministros e essa prerrogativa é una e exclusiva do Senado. E ocorrendo desvio de conduta, é óbvio que o Senado, sempre que for provocado diante de desvio de conduta, deve atuar. Senador, eu perguntei para o senhor... Valdo, quer fazer pergunta antes? Claro. Você decide, ou eu ou você. É o governo, né? O governo pode meter impeachment aí no senador, na verdade. Aí a crise não para. Calma que tá chegando na facada. Calma que tem mais. Tem mais. Vamos bater um pouco mais no PT. Vamos, na verdade, bater, né? Só expor o que tá acontecendo. Ai, agora vem a análise da turma da CNN. A Yara, falei na metade, né? Daniel disse que o governo está perdido. Não há estratégia, não há leitura de risco, não há coordenação. Podia estar falando da direita também, ia ser a mesma coisa. A oposição se organizou em silêncio, o Planalto não antecipou a derrota, não sabe quem indicar ao Supremo, testa nomes ao acaso, tenta criar narrativas para conter o desgaste, mas o calendário político trava tudo, o tempo tá passando, já estamos em maio, só tem mais 2 meses. E vai entrar em recesso. E acabou. Acabou. Porque já é eleição já. Não vou votar mais nada. O Lula tem aí umas 7 semanas. O Lula tem 6 a 7 semanas pra fazer um milagre. Não vai rolar. Mas vamos ver aqui a CNN. O governo está querendo deixar a poeira baixar, querer dizer que existe uma estratégia bem delineada com um mapeamento de riscos devidamente feito. E isso está longe de ser verdadeiro. O governo está perdido. O governo não está sabendo o que fazer, assim como minutos antes da votação ontem não sabia qual era o real risco de derrota. A oposição estava arrumadinha, ainda que em silêncio, ainda que na penumbra. O governo não sabe o que fazer. E esse não saber o que fazer envolve desde a indicação de uma nova pessoa, para um novo nome para o Supremo no lugar de Messias. Agora há pouco eu e o Gustavo Uribe aqui tínhamos a informação de que um dos nomes citados também é o da ex-ministra Simone Tebet. Até nela se fala, entre alguns petistas e auxiliares do governo. Não seria minha aposta, mas ela chega a ser citada também, assim como uma mulher e mulheres negras, para constranger o Senado, mas o governo também não sabe como se livrar de uma pecha que pegou nas últimas 24 horas, de que o governo Lula 3 acabou. E isso é muito grave, há muita curiosidade, tanto da oposição quanto do governo, para ver o que as próximas pesquisas vão refletir, porque é um caso que mobilizou a imprensa, está todo mundo falando sobre isso o tempo todo, nas redes sociais, na classe política, no empresariado, e há um interesse em ver como é que as pesquisas, o que as pesquisas vão dizer, mas também uma preocupação do governo em não deixar esse clima de governo Lula 3 acabou pegar. O fato é que temos mais 2 meses de... Não pode deixar, gente, esse clima, o governo acabou, não pode deixar esse clima pegar. Tu já pensou se o povo brasileiro chega na segunda turno que o governo Lula já acabou, não sai de casa nem pra votar? Vixe, rapaz, não vão atrapalhar o Lula, viu? Congresso funcionando antes das eleições, depois só em novembro. Eu particularmente acho que é só maio. Junho tem Brasil Week em Nova York, tem Gilmar Paluzzi em Lisboa, tem festa junina, tem Copa do Mundo. Acabou. E para qualquer tipo de iniciativa do governo numa tentativa de se recuperar, isso é muito perigoso. Eu sou bondoso ainda, que eu falei de umas 7 semanas. O Daniel Rittner acho que só tem maio. Pra ele só tem 4 semanas, pra mim ainda tem umas 7. Mas tem 4, porque vai ter Brasil Week, vai ter Gilmar Paluzzi, vai ter Copa do Mundo. Acabou, bicho. Finalmente acabou essa desgraça de governo Lula. Meu Deus do céu. Finalmente. Mas o vídeo não acabou, não. Tem ainda a facada do Pacheco. Derrota histórica de Messias
eleva a tensão política e enfraquece a candidatura de Lula. Qual é o segundo colégio eleitoral mais importante do país? É óbvio que eu tô falando de Minas Gerais, que tá falando do Pacheco, né? Óbvio. Tá ali, ó. Pacheco sinaliza aliados que está fora das disputas pro Supremo e pro governo de Minas. E aí? E aí você pergunta, tá, e a facada? Cadê a facada? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Desistência de Pacheco em Minas é mais uma facada nas costas de Lula. É assim que a esquerda petista está enxergando a movimentação do Pacheco. Ou agora o Brasil 247... Não, agora pronto. Agora também o Brasil 247 é mais petista. Não é mais não, pronto. Não é mais petista, não é... É bolsonarista agora. Ai... O Lula acabou, bicho. Ninguém aguenta mais essa desgraça. A sinalização de Pacheco de que não pretende disputar o governo de Minas representa mais uma facada nas costas de Lula, que fez sucessivos gestos políticos para viabilizar sua candidatura no segundo maior colégio eleitoral do país. As informações foram divulgadas pela Globo News. Segundo relatos, Pacheco também não deseja mais ter seu nome cogitado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Lula apostou alto em Pacheco. Nos últimos meses, houve uma reaproximação entre os dois e o senador chegou a aceitar a condição de pré-candidato ao governo mineiro. A expectativa do Planalto era construir em Minas um palanque competitivo para a disputa presidencial de 26. Com a possível desistência, Lula corre risco de ficar sem uma candidatura forte em Minas, estado decisivo. A decisão de Pacheco, portanto, não atinge apenas a política local. Ela mexe diretamente com a estratégia eleitoral do Dilma. Eu tô aqui me questionando como é que alguém ousou ontem chegar lá e falar que sexta-feira morna, bata na madeira, respeite a sexta-feira, que ela nunca decepciona. Tá aí, é o fracasso do governo Lula exposto, uma fratura exposta. Não precisa pegar nenhum bolsonarista. Pra mostrar o fim do governo Lula, não precisa pegar comentário de bolsonarista fanático. É só mostrar o que a própria esquerda tá falando. É só mostrar o que a própria esquerda tá falando. E vocês veem, vocês conseguem às vezes perceber que a profundidade da análise da esquerda em relação ao Lula que está acontecendo, ela é muito mais profunda do que quando você compara a crítica que a direita faz à própria direita. Eu digo assim, em termos de complexidade e até mesmo honestidade na hora de tentar avaliar. Você pega, por exemplo, comentários ali do Danilo Thomas, você vê, pô, o cara não tá falando com mágoa, com revolta, com ódio no coração, não é um Constantino, não é um Silvio Grimaldo. Tu vê, bicho, esses caras analisando o campo deles, eles pelo menos tentam ser minimamente honestos, tentam realmente passar uma análise pros seus seguidores. A turma da direita quer destruir a campanha do Flávio. Destruir não, eles querem enfraquecer a campanha do Flávio pra negociar, sabe? Tem um carguinho aqui, emplacar os amiguinhos deles. Ah, meu Deus do céu. Cansado dessa gente, viu? Cansado dessa gente. Está ali. Os irmãos seguem firmes e fortes. O choro é livre. Lula segue fraco e cambaleante. Um mês, segundo a CNN, acabou o Congresso. Pra mim ainda vai umas 7 semanas, porque por mais que tenha esses eventos internacionais, pode voltar alguma coisa no Brasil, né? Se eles realmente quiserem. Você tem umas 7 semanas, mas depois acabou, gente. Acabou a eleição, não passa mais nada. O que Lula tinha para entregar já entregou, não pode fazer milagre, não vai ser na canetada. A imprensa, a gente já tá em maio, né? Começou maio, a imprensa não demonstra nenhuma simpatia pelo Lula, nenhuma. Quem acompanhou as eleições de 2022 lembra da carniça que era, em especial a Globo. Chegou ao fim, velho. Chegou ao fim. E que a gente não se esqueça, né? O que foi era Lula 3. O Atlas tá aí para relembrar, mês a mês, tudo bonitinho. Mas que realmente não esqueça o que foi era Lula 3, os responsáveis pelo Lula se eleger, a turma do mercado financeiro, a própria imprensa, a turma do Centrão, os limpinhos cheirosos ao redor do Brasil, porque há de passar. E torcer para que o Flávio realmente possa indicar esse próximo ministro do Supremo, no lugar do Bessias, que seja um nome, sei lá, mais para direita do que para o centro. Eu não acho que vai ser um nome super de direita, mas, poxa, cara, se for um nome mais à direita, no lugar do Messias, até então o nome de centro já tá melhor. Pelo menos não foi o Bessias. Pelo menos não foi um petista.
O último petista que entrou no Supremo, fé em Deus, será Flávio Dino. Que ele seja o último petista a ter entrado no Supremo. Nunca mais tem um petista nesse país. Na Suprema Corte Brasileira. Todos esses vídeos que eu dei play, vou mandar lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. Gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, passa na mail do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Pedro na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com.br. Eu vejo vocês amanhã. Fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!